Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos no nosso módulo de AT escolar e sobre as técnicas adaptadas do ABA em sala de aula. Para esse módulo, eu convidei duas pessoas especiais, que é a Cláudia, minha amiga de muito tempo, fez faculdade comigo há trocentos anos atrás. E Verdade. hoje ela vai falar sobre a visão do atendimento a crianças atípicas na sala de aula em escola pública. E também eu convidei a nossa amiga Luciana Mello, que é professora, faz parte da equipe do Master, é professora ali no Master no 5º ano, é aplicadora ABA, elas vão se apresentar, e ela também vai falar sobre o atendimento de aluno atípico na escola particular, como que é feito esse atendimento. Tudo bem? Tudo bom. Cláudia, pode se apresentar? Então, meu nome é Cláudia, eu sou formada em pedagogia, trabalho na rede há mais de 20 anos, sou pós-graduada em neurociência pedagógica e aplicadora ABA. Na rede pública, eu já trabalhei durante 9 anos com a educação especial, naquele momento em que quase não haviam alunos incluídos, né? Eram só os alunos de classes especiais. As classes especiais eram divididas de acordo com a deficiência que o aluno possuía, né? Então, o ambiente de hoje é completamente diferente do que eu vivi há 8 anos atrás. Houveram muitas mudanças, algumas positivas e muitas ainda negativas, né? Nós temos muitos alunos incluídos, poucos profissionais que conhecem realmente, sabem lidar com essas crianças, os próprios professores da nossa rede não têm preparo, né? Não têm o preparo necessário para lidar com a diversidade que nós encontramos em sala de aula. Por exemplo, na minha sala de aula, eu tenho um 5º ano que eu tenho 6 alunos incluídos, autistas, né? E a gente faz um trabalho que não é fácil, né? Bem cansativo. Nós temos o apoio, eu tenho o apoio de uma pessoa na sala, que também, na nossa rede, eles abriram alguns contratos para que esses profissionais pudessem ser apoio em sala de aula. Porém, esses profissionais também não têm conhecimento do que é um aplicador ABA, do que fazer com aquela criança, do que fazer no momento de crise, e a gente ainda precisa caminhar muito, né, para que isso aconteça. A rede, no caso que a gente está conversando, é a rede municipal. Rede Municipal de Ensino, do Rio de Janeiro. Da cidade do Rio de Janeiro. O objetivo não é nem falar em seguida em relação à política, né? Não. Pô, a gente sabe que as políticas públicas hoje no Rio de Janeiro, elas não funcionam basicamente na prática. Mas a intenção é mostrar a dificuldade também, Sim. né, de atendimento por conta do transtorno, que é algo Sim. muito complicado. Eu tenho sempre passando, em todos os módulos, falando que o autismo, ele é único, né? O autismo, ele tem as suas atipicidades e nenhuma criança é igual a outra. Não. E para a gente se adaptar, tanto na rede particular como na rede pública, tem essa dificuldade. Sim. Nem só pela questão do incentivo público, do incentivo em relação ao orçamento e tal, mas por conta da complexidade mesmo do caso. Por conta do desconhecimento mesmo, né? A pessoa chega na sala de aula e se depara com 5 crianças autistas, cada uma com uma necessidade diferente, cada um com um ponto positivo diferente, um ponto negativo diferente. Elas não são iguais, como você mesmo falou, né? Não são iguais. E essa diversidade não é fácil de ser trabalhada em sala de aula, se você não tiver um mínimo de conhecimento. É claro que a rede pública, né, do Rio de Janeiro, o município já caminhou bastante em relação às crianças com necessidades especiais. Mas o que a gente tem observado é uma demanda muito grande de alunos que estão chegando na rede sem um diagnóstico fechado, ainda em análise, buscando. Então, geralmente, a primeira sinalização de que o aluno precisa de alguma coisa, que ele tem algo que está ali, que está impedindo que aquela aprendizagem aconteça, né, de forma tranquila, são os professores, né? Os professores que começam a observar que esses alunos que estão
ali inseridos têm alguma dificuldade. E daí é um trabalho de parceria. E quando o professor não tem o conhecimento necessário, né? Quando o professor não tem... Na verdade, nós estamos sobrecarregados. É verdade. Certo? Nós temos uma turma de 30 alunos e aí você encontra 3, 4 alunos ali dentro daquela turma que têm dificuldades no aprendizado. Né? Principalmente a gente nota isso quando? No primeiro ano. Né? No primeiro ano, quando o aluno está ali entrando no primeiro ano, a gente sabe que é a idade que, cronologicamente, pela idade, né, que o aluno está entrando no primeiro ano, é a fase que ele tem mais facilidade de aprender. Né? A plasticidade cerebral dele é muito, né, é muito além do que alguns alunos nos oferecem. E é ali que começa a primeira sinalização. Só que nós, professores, também não temos assim, a oportunidade, que eu falo de um modo geral, a gente não tem a oportunidade e o tempo para que a gente possa assim, se apropriar de saberes que vão ser necessários ali para o nosso dia a dia. Entendi. Então, o ideal seria o quê? A nossa rede proporcionar isso, para que nossos alunos pudessem, sabe, caminhar e não chegar lá na frente, como eu estou com alunos do 5º ano. Esses alunos eu acompanho desde o 4º ano. Inclusive, eles foram para outra turma no 5º ano e não se adaptaram. Então, voltaram para a minha turma do 5º ano. Então, com isso, eu fui recebendo os alunos por conta de, assim, ter um manejo diferente de outras professoras. Mas não é porque elas não querem, é porque a gente não tem essa oportunidade de estar trocando. É tudo muito corrido. Lu, pode se apresentar. Eu sou Luciana Mello, né? Os meus alunos me chamam de Tia Lu. Sou professora há um pouquinho mais de 20 anos. Só um pouquinho mais de 20 anos. Aplicadora ABA, AT também. E hoje trabalho mais com crianças atípicas, né? Não vou falar nem com mais gosto, mas sim com segurança. Com mais segurança por conta do ABA. Né? Hoje, embora eu já tenha feito vários cursos na área, hoje o ABA me deu muito mais segurança, muito mais certeza naquilo que eu tenho que fazer em sala de aula. Assim, você começou como aluna e se encontrou na questão familiar. Fala um pouquinho sobre isso. Foi. Eu tenho uma filha que foi diagnosticada aos 15 anos, né? Ex-aluna? Ex-aluna master. Também ela se encontrou no master, ela mesma, né? Se encontrou como autista no master. Ali que ela conseguiu, pelo tratamento, pela liberdade que ela tinha como aluna, né? Pela voz que ela tinha dentro da escola, ela conseguiu ver que ela não era o problema como aluna, né? E ela, num bate-papo comigo, ela veio e me contou: mãe, eu sou autista. Aquilo ali para mim caiu, né? Então, conversando com a Marlice começou a observá-la e realmente pediu que eu procurasse um atendimento, e aí eu fui. Então, ela foi diagnosticada a nível 1 de suporte. E durante o curso, eu comecei a fazer os trabalhos envolvendo o meu filho, né, que também estava apresentando algumas características, e conversando com a Marlice, ela estava abrindo um pouco minha cabeça. E aos 26 anos, meu filho também foi diagnosticado, né, com autismo nível 1 de suporte. E isso, para muita gente, depois de mais de 20 anos, procurar saber, né, para quê, o que que isso vai agregar? Vai agregar em tudo para o meu filho. Hoje ele tem 6 meses, né, mais ou menos, de diagnosticado, e a vida dele deu um looping, mudou completamente. Hoje a vida social dele é outra, né? Hoje ele se encontra, assim como minha filha, hoje ela se encontra. Então, o ABA, para mim, não foi só em sala de aula, foi na minha vida por completo. Né? Dentro da sua casa, né? Dentro da minha casa, e até mesmo me encontrando, né? Me olhando, me observando, algumas coisas também. Hoje eu estou um pouco mais calma. A minha ansiedade hoje, eu consigo aplicar um pouco de ABA na minha ansiedade. Os olhos se abrem, né? A mente abre, né? Abre completamente.
E a gente vai buscando, né? Hoje também vou buscar um diagnóstico também para mim. E muita gente já me perguntou por que isso depois de 47 anos. Qualidade de vida, qualidade né? de vida, né? Me encontrar nesse mundão, né? Não sou esquisita. 47 Saber anos que você sendo não é sendo esquisita, não sou realmente. esquisita. É. E isso está refletindo muito nos meus alunos, né? Porque eu tenho a minha filha para me dizer como que é o comportamento, como a cabecinha dela funciona, o meu filho para poder me dizer como que a cabecinha dele funciona, e eu uso isso com os meus alunos, né? Às vezes no momento de crise, né? A Marlice não gosta muito de chamar de crise, né? No momento de comportamento inadequado, eu busco muito as coisas que minha filha me fala, né? Assim como a medicação. Às vezes a mãe tá tomando a medicação, eu não sei o que está acontecendo. Eu busco lá, quando minha filha estava sendo medicada, o que ela me falava, o que passava na cabecinha dela. E isso faz com que eu tenha uma outra atitude dentro de sala de aula. Não só dentro de sala de aula. A gente começa a olhar nossa sala de aula com outros olhos, realmente, né? O meu aluno, ele costuma falar, ninguém entende a minha cabeça, tia, só você que entende a minha cabeça. Então, imagina uma criança de 9 anos falando que ninguém entende a cabeça dela. Como deve ser dolorido para ela, né? Não se fazer Não se entender, encontrar no não se mundo. encontrar naquele mundão ali. Aquelas crianças que ele se acha diferente. Todo mundo é normal, ele não é normal. Porque a cabeça dele é diferente. Que ele pensa 1000 anos na frente de todo mundo, sabe? Então, Mas assim, é uma coisa fantástica, né? Quando eu trouxe a oportunidade, né, assim, tive a ideia de fazer a capacitação geral do ABA na escola. Eu não tive uma professora que falou assim, eu não quero. Todos foram de livre e espontânea vontade. Não foi impositivo, né? Vocês vão ser obrigadas a fazer. Não. A primeira turma foi formada com todos os professores do Master. E assim, a cada aula era aquela descobrir o mundo, né? Aquela Parece vontade de querer mais, de tentar justificar cada comportamento de cada criança e entender por que aquela criança faz aquilo, por que aquela criança é daquele jeito. Antigamente, né, quando era nossa geração, era aquelas crianças problemas, né? Que eram colocadas de lado, né? Você que não queria estudar, que era preguiçosa, que não era. E a maioria, na verdade, tinha ali um laudo meio escondido de autismo, de TOD, de várias comorbidades, vários transtornos. Porque a gente só enxergava todos como iguais, e ninguém é igual a ninguém, né? A gente via o diferente como uma doença. Eu fico, assim, por estar em sala de aula, muitas vezes eu fico imaginando a dificuldade que é para o professor. Sim. No Master, a gente utiliza uma forma diferente. Como psicopedagoga, eu não deixo os professores fazerem as atividades adaptadas. Sou eu que faço. Porque eu tento tirar aquela carga do professor. Imagina para vocês como que é. Você numa escola pública de, vamos lá, 30 alunos? 30, 35. Né? A escola particular é um pouquinho menor. Mas a Lu, por exemplo, tem o quê? 5 alunos atípicos na sala? 5 alunos atípicos. De 16 alunos. E você não tem que você não trabalha só com aqueles alunos que são atípicos. Eu, por exemplo, tenho 30, 5 atípicos, mas eu trabalho os 30, porque você tem que trabalhar toda a turma, para entender aqueles teus 5 alunos. Então não é um trabalho fácil. Exatamente. Meu sonho sempre foi que na nossa rede todos nós tivéssemos a oportunidade de fazer o curso ABA, que todos os professores tenham essa oportunidade de conhecer, de abrir os horizontes, né? Porque você se abre para enxergar o aluno como ele é, né? Eu vi isso em maio, eu fiz a capacitação lá na escola, né? Que você dá aula. E até hoje elas falam, entendeu? Elas estão esperando assim. É o que eu tô falando, a nossa sobrecarga. Eu tô esperando um tempo para me fazer esse curso. E não foi nenhum curso, foi só um dia. Foi só um dia. Mas assim, eu levei a adaptação do que a gente faz no Master, né? Como exemplo, como modelo para a escola pública. E assim, eu senti um feedback muito importante, assim, foi muito legal. Eu saí de lá meio que assim, renovada. Tipo assim, nossa, eu trouxe coisas que professores de muito mais tempo do que eu tô me aposentando. Eu não tô em sala de aula. Ainda mais muitos anos, né, na escola. Cara, para mim
foi show de bola. Eu saí E de lá. eles participando, né? Com aquela vontade, né? Perguntando. Não, poxa, era isso, é isso que está acontecendo, sabe? Porque naquele corre-corre do nosso dia a dia, você tem N coisas para fazer. A gente faz chamada, a gente faz planejamento, a gente faz... Sabe, você trabalha com tanto papel. Eu acho que a burocracia hoje está muito maior. Você trabalha com tanto papel que você tem 2 horas, 1h30 para dar uma aula de verdade, para conhecer o seu aluno. Então, assim, não é fácil, não tem sido fácil para nós, professores. O que eu vi lá, né, como exemplo, é que a equipe também, ela fica muito sobrecarregada. Por exemplo, eu vi lá professor que basicamente não sabe fazer o PEI porque tá ali na mão da coordenação. E aí eu vi que, assim, a coordenação, ela acaba ficando um pouquinho sobrecarregada com isso, né? E o PEI é super importante para o professor. Sim. O ideal é que o professor esteja ali presente na hora do PEI, porque é ele que vai lidar com o aluno. Então, não adianta o agente de educação especial ir lá e fazer, porque não é uma coisa que só ele vai trabalhar, entendeu? Ele vai pôr em prática aquilo que o professor... né, vai planejar. Então, o PEI é importante. É importante para o próximo ano que ele vai pegar. O que ele fez até aqui? Qual a habilidade que ele desenvolveu? O que ele ainda precisa fazer? Então, o PEI, ele traça, né? Ele vai traçando aquilo que a gente ainda precisa, aquilo que o aluno ainda precisa desenvolver para o próximo ano. O que ele conseguiu, o que ele não conseguiu. E assim, lá no Master a gente tem a sala de recurso. 2 dos alunos da Lu, basicamente, vai mais para a sala de recurso do que fica com ela. Eu tenho uma criança com deficiência intelectual, né? Autismo de suporte 3, deficiência intelectual. E tem outra também, nível de suporte 3, autismo com não oralizada, né? E essas 2 crianças são crianças da Lu que existe muito essa diferença entre a escola pública e particular. A gente fala que não, mas existe, entendeu? Porque na escola pública os alunos estão ali precisando da rede pública. Sim. Então eu tenho alunos que estão há 3, 4 anos tentando uma vaga para um psiquiatra, psicólogo, terapeuta, e não conseguem, entendeu? E isso o aluno vai caminhando, chega na fase adulta. Ainda, o particular, pelo menos, tem o particular. A maioria tem plano, né? Exatamente. Mas também não é fácil. Mas é mais... A rede pública ainda tem que caminhar. A rede pública, eu acredito que a escola, a educação tem que caminhar junto com a saúde. Né? Principalmente a saúde mental. Porque a saúde mental não é só para criança, não. Até dos professores. Dos professores também, né? Porque também tem dias que você se sente, assim, impotente diante de tantas coisas ali que você tem que resolver. Eu alta da minha terapia. Já falei pra minha psicóloga, eu não me dou alta. Entendeu? Porque na sala de aula você é terapeuta, você é psicólogo, você é médico, você é professor, você é enfermeiro, você é tudo. E tem uma frase que eu sempre ensino pros meus terapeutas, né? Qual é a frase? A gente trabalha com amor, mas não por amor. Por amor. Eu falo muito isso. E é com amor mesmo. Com amor a gente procura tratar a nossa cabeça, né? Até mesmo para poder lidar com os pais. Né? Na rede pública tem esse déficit, né, de não ter um tratamento por conta do sistema, mas a gente se depara muito com a falta de tratamento na parte particular, porque os pais não aceitam. Sim, a negação dos pais luto, é muito grande. O luto, e muitas das vezes, sabe, tem o diagnóstico, tem o laudo, mas não procura. Às vezes ele está vendo, mas ele não está aceitando, entendeu? Ele não aceita. Né? E eu passei por isso esse ano, com um aluno de 5º ano. Então, até a mãe aceitar, olha quanto esse garoto caminhou. Que a mãe não aceita. Não aceitava. E agora ela aceitou. Aí ela está buscando. Aí é correr atrás do perdido, né? Porque exatamente. Tem momento que, por conta de não ter um tratamento precoce, perdeu muita oportunidade. Perdeu muitas oportunidades. Até da questão neurológica, do aprendizado do próprio aluno. Porque quando você trata do aluno, você não trata só do aluno, você trata da família. Da família. Nasce, você está recebendo Vou pegar a frase da Cíntia. Nasce uma criança atípica, nasce uma família atípica. Exatamente. Você não está só com aquela criança ali. Você está recebendo aquela criança, a família daquela criança, sabe? O dia a dia daquela criança.
Porque quando eu recebo meu aluno de manhã, eu tenho gêmeas. As duas são autistas em níveis diferentes, níveis de suporte diferentes. Mas elas não chegam iguais. Tu imagina, eu recebo as duas juntas, cada uma de um jeito diferente. Para Mesma cada família, mesma família, mesmo tudo. Mesmo diagnóstico, Mesmo mas diagnóstico. transtornos e comorbidades diferentes. Completamente diferentes. Diferentes. São completamente diferentes. Marlice teve a oportunidade... Autismo de suporte 1, os dois, né? Os dois. Pois é. E são completamente diferentes. Em casa, é o mesmo tratamento que eu dou para os dois, né? Mas a atitude e o jeito que eles recebem, né? Sim, é muito tudo diferente. que eu ofereço é completamente diferente. É igual as meninas, elas são gêmeas, né? Idênticas. Agora eu custei a identificar quem era quem, né? Eu fiquei procurando assim, o que eu vou ver aí para saber. Já estão há 3 anos comigo, 2 para 3 anos comigo. E esse ano elas foram turmas diferentes. Aí não conseguiram ficar, vieram para mim, as duas. Mas uma chega querendo contar uma coisa, a outra chega não quer entrar na sala. Então, assim, é um momento de... Sabe, aquele momento que o professor tem que respirar, a turma tem que estar trabalhada também para entender esse momento, porque tem dia que elas não querem ouvir barulho, tem dia que... Aí eu falo, gente, hoje as meninas não estão legais, vamos maneirar no silêncio. E aí a turma, sabe, abraçou a causa, sabe? Tipo, abraçou a causa delas. Então, assim, é super legal, porque são crianças que estão sendo educadas para um futuro que elas vão enxergar essas crianças Sim. de um modo diferente. É muito importante. Entendeu? A turma da Lu, eu digo lá no Master, é a turma mais receptiva que tem, logo porque é a turma mais atípica que nós temos, né? Porque são 5 alunos. Aí a Lu tem o suporte da sala de recurso, tem os postes de AT, agora tem AT individual, né, para uma das alunas com uma AT individual, o restante não tem essa necessidade, mas cada uma com as suas necessidades, e ela tem que atender esses 5 alunos com os nossos alunos típicos e fazer com que a inserção em sala de aula ocorra bem, né? Tanto para um como para o outro, porque a gente está aguardando um rendimento escolar daqueles alunos típicos, né, que seja satisfatório, óbvio. Essa turma dela é a nossa turma que começou no maternal. Maternalzinho. Hoje já estão no 5º ano, mas é uma turma muito... Ajuda ali, tá muito ali. Eles ajudam muito. Eles prestam mais atenção, né? Conversando com eles, que eles me falaram, tia, a gente tem que prestar mais atenção para poder ajudar o colega. Porque às vezes o jeito que o professor fala, eles não vão entender igual um coleguinha falando. Exatamente. E isso é a coisa mais linda. Ó, eu voltei a escrever... Eles chegam, né, a falar assim, tia, assim, algum se afasta, eles vão lá, pega com a mão, traz de volta, ajuda no lanche, ajuda na saída. E aí a gente ajuda no trabalho também, né? Uma das minhas meninas, uma delas não gosta não escreve em letra cursiva de jeito nenhum. Ela sabe, mas ela não aceita a letra cursiva. Então, eu faço letra de bastão, né? Letra de forma, para ela poder copiar, para ela poder participar. Turma de 5º ano. Aí, de vez em quando, eu esqueço. Aí, vou lá na letra cursiva. Aí, sempre tem um que me avisa. Tia, a fulana tá aqui, tem que escrever. Aí, eu vou lá, entendeu? Então, eles estão atentos também à necessidade da colega. E... Normalmente, uma das dicas que eu dou para poder fazer a inserção da alfabetização para criança típica é realmente alfabetizar na letra bastão. Sim, elas são completamente alfabetizadas, 5º ano. Acompanham tudo, são mega inteligentes. Eu tenho um outro menino que ele é tão ligado em história e geografia que às vezes eu falo assim, fulano, semana que vem a gente vai ter aula de você que vai dar aula. Ele vem com aquele negócio todo pronto, porque toda vez que eu dava aula para ele, dava um conteúdo de história que ele ama, ele vinha, quando eu falava alguma coisa, ele vinha com coisas assim que eu mesma não estava preparada para aquilo, entendeu? Ele ia muito além. Aí eu falava, fulano, eu vou dar aula de tal coisa assim, semana que vem você se prepara que você vai dar aula junto comigo. Monitoria, né? Então, assim, foi criando aquele hábito e ele se sentiu mais inserido ali, né? As crianças, os outros alunos amam e ele é super elogiado e ele adora ser elogiado, né? E aí ele tá caminhando. Então, você tem que... É cada um de um jeitinho. Não é fácil, mas é possível. Eu tenho essa questão com a minha filha.
A gente vai para passeio, né, histórico, coisa que eu gosto muito. Quando eu levo ela, quando ela está disposta a E ir, ela né, com altas habilidades, com né? altas habilidades, quando ela está disposta a ir, falo qual é o tipo de passeio. Quando chega lá, ela quer corrigir o guia. É isso aí. E E o guia aí que não entende, né? é uma puxada e Tatá não é bem assim, mãe, mas ele tá falando errado. Mãe, mas essa data Sim, não foi assim. Não, sim. não foi por aí. E aí, às vezes eu até evito um pouquinho por conta de. Sim, o meu aluno é exatamente assim. Tem como, Ele, das se melhores tiver que alunas do corrige. Master, É. né? Com notas boas e tudo. E aí saiu. Assim, a gente utiliza a superdotação, mas correto, né? Utilizar a superdotação. Ela não foi diagnosticada ainda com essa comorbidade. Ainda não. Ainda não, né? Só o autismo. Porque, assim, o laudo, eu falo muito para os terapeutas, né? Pegar um laudo cru, que aí não vem aquela habilidade, não vem as comorbidades, as dificuldades que o aluno normalmente não está ali no paciente, no aprendente não está ali no laudo. E aí a gente trabalhar com as avaliações, né, que a gente faz justamente para a gente ter um norte, não diagnosticar, não, porque nós não podemos laudar, mas ter um norte, né, do que trabalhar, qual a dificuldade, qual é a habilidade daquele aluno para a gente poder lidar com ele naquele momento. E a Thalia é superdotação. A superdotação. O Thales também, né? Tem lá o caminhozinho lá da superdotação, né? Na época que eles eram pequenos, eu achava que era a coisa mais maravilhosa e todo mundo falava que era filho de professor, né? Então, para mim, era porque era filho de professor. Uma criança com 3 anos já lê, é filho de professor. A gente brinca muito com os brinquedinhos pedagógicos e tudo. Aí hoje o Aba já me mostra que não é filho de professor. É, porque a superdotação também, você não é. A criança não precisa ser superdotada em tudo. Isso. Entendeu? Então tem isso. A pessoa fala, ele é superdotado. Pô, mas ele entende tudo. Não, e assim, Nem sempre. Não. Quando a Lu descobriu, né, que aí a gente começou a traçar os relatórios e tudo, que aí ela ia levar no INSS, aquela coisa toda, eu tive, assim, uma notícia para dar para ela. Lu, superdotação não é uma coisa boa. Não é. Muitas vezes o pai e a mãe ficam, ai, que legal, que ele é muito inteligente e tal. É. Só que a superdotação, ela tem que ser cuidada. Sim. Porque mexe muito com o emocional. Imagina aquela criança num mundo que ele não se encontra e está numa escola que não lhe atende e basicamente é isso que você, né, levar para um passeio e ela meio que se frustrar porque vai ali para aprender e acaba ela ensinando, acaba Sem contar os colegas, né? Que vão se afastando também, porque vão isolando, que ou acha que aquela criança é metida, ou acha que aquela criança é estranha. Entendeu? Então, assim, tem todo um processo para cuidar da superdotação. Não, e ela mesma se afasta, né? Sim. Porque o Thales já não. O Thales, como na época dele era mais adulto, né? Que ele lidava mais com adulto, então quando ele estava junto com uma criança, ele queria aproveitar ao máximo, mas a Thalia já não. A Thalia já foi criada com mais crianças e tudo, e então a cabecinha da criança da idade dela não atendia a ela. E hoje, isso é bem comum, ele tá né? sempre à frente. Sempre à Tá frente. sempre à frente. Hoje, as amizades dela são as amizades do Thales com 26, 27, 28 anos. Né? Vai trazer um assunto importante. Isso. Falam sobre faculdade que fazem, né? Sobre Ela tá no línguas terceiro que ano agora, estudam. né? Do ensino médio. Terceiro Não tá ano mais do com a ensino- gente no Master há 2 anos, né? 3 anos. 3 que ela anos. vai terminar o terceiro ano Ah, agora. sim. Né? No Master a gente tinha muito problema com isso também. É. Ela só vivia conversando com os professores. Onde eram com os professores que era quem conversava com ela, No né, mesmo... de igual para igual. Nas outras escolas já não. Ela ficava isolada porque não tinha esse bate-papo com o professor, né? Era aluno e professor e aquela barreira no meio, né? O professor estava ali para dar aula e acabou. No Master a gente já não tem mais isso. Quando ela Tem foi esse pro diferencial, né? A escolha da escola para essas crianças também é algo que pesa muito, né? Você tem que conhecer a Isso. escola que você está ali E nem levando sempre, seu filho. assim, porque eu vejo muitas Porque- famílias que vão atrás e buscam e é difícil. Mas, assim, eu não culpo exclusivamente a escola, a rede, a escola. É uma questão difícil. E aí eu falo enquanto escola.
Porque assim, nós buscamos nos capacitar, buscamos modificar, aceitar a situação, as leis que na lei crua, ela é muito linda, né? Perfeita. Mas quando a gente vai para a prática, a gente não consegue fazer essa inserção, a gente não consegue fazer com que essa interação isso é uma questão funcione. cultural, né, gente? Porque há um tempo atrás, essas crianças não estavam na escola. Essas crianças eram impedidas de estar na escola. Ou estava em escola Ou estavam em escola especial, que especial. também não era fácil você colocar uma criança especial numa escola especial, ou ela estava em casa, entendeu? Então, assim, se abriu-se uma janela que ninguém estava preparado para receber tanta criança assim. E nem tá né? hoje. Assim como hoje. Então, nós ainda somos o quê? Isso aí, esse advento aí do ensino especial das crianças em se incluírem em turma regular, isso não tem nem 10 anos. É verdade. Entendeu? Então, como que as pessoas ainda... Eu fiz estágio, quando eu fiz pedagogia, eu fiz estágio em escola especial, que era Maria Montessori. Era uma escola totalmente especial. Sim, eu trabalhei na Maria Montessori. Eu trabalhei na Maria Montessori, é uma escola viva, entendeu? Que faz muitos projetos. Mas é uma escola velha. Uhum. Velha que eu digo no sentido de alunos. Ela podia estar ali com alunos... Ela tem alunos de 40 anos, gente. De 30 anos. Lá dentro? Lá dentro. Então, as crianças que podiam estar ali estão perdendo a oportunidade de estar ali porque aqueles alunos não têm uma terminalidade. Existe a terminalidade. Como eles vão para uma faculdade? Não tem. Não. Não vai. Não tem. É a mesma coisa, por exemplo, no 5º ano. A criança está no 5º ano sendo atendida por uma professora. Hoje a Lu está com 5 alunos. Uhum. O ano que vem, esses alunos vão para o 6º ano. E aí nós temos aí vários professores de várias matérias. Como atender esse aluno? Basicamente, na lei, ele está no 6º ano, mas ele vai continuar sendo atendido por sala de recursos, sendo atendido por uma pessoa responsável única ali na sala de recursos, porque não tem como a gente... E a nossa rede pública ainda é bem carente de sala de recursos. Nós temos. Mas não temos para atender esse público todo. Imagina. Dos meus 5 alunos, nenhum deles tem sala de recursos. Sério? É atendido em sala de recursos. Só em sala de aula. Só em sala de aula. Por isso se faz assim... Entendeu? Não tem sala de recursos. Uma capacitação em aba seria excelente. Porque você pode criar um espaço dentro da tua sala de aula... Sim, para adaptar as técnicas. Porque nós fizemos isso. A gente nem precisa, basicamente, de sala de recurso, né, Lu? A gente adapta todas as técnicas do aba, a gente leva para a sala de aula e faz a inserção ali dentro. Mas, assim, é algo que é meio controlado, a gente tem uma equipe multidisciplinar, a gente tem psicólogo, tem psicopedagogo, eu sou supervisora aba, as professoras são capacitadas em aba, então fica mais fácil. Não quer dizer que ficou fácil, mas ficou mais fácil do que... Sim. Né, Lu? Porque a gente, é o que eu falei, ainda tem que tropeçar nos pais, né? Se fosse, se hoje, o que eu falo, eu tivesse no Master, uma escola que me deu essa capacitação, né? Eu tenho a todo momento a Marlice lá do meu lado, eu tenho uma psicóloga ao meu lado, se eu tivesse também 100% dos pais no meu lado, eu estava no paraíso. Né? Não, 100% a gente nunca vai conseguir, nada, mas, não, assim... A gente vai conseguir 80, tá, 80 já tá bom, 80 a gente com já os pais do lado, 80. Sim, Não, mas aí o 80, pelo que a gente tem hoje, se torna 100. É verdade. Se torna 100, né? Mas eles quando começam, eles são bem assim, quando eles começam a ver que a criança tá ali, tá se desenvolvendo, eles vão quebrando aquela angústia que eles sentem, porque não é fácil para eles, não é. gente. Eu falo muito isso. Não é fácil ser uma família atípica. Não é fácil e nem financeiramente viável. Não, às vezes não faz, não é porque não quer. E quando eu trabalhei na Montessori, eu aprendi muito isso. Que eu vi, assim, as mães, elas abdicam da vida delas em prol daquela criança que já é um adulto, entendeu? Eu tenho uma mãe que uma vez falou assim pra mim, Marlice, a criança entrou lá com 9 anos, falou assim, essa vai ser a primeira vez em 9 anos que eu vou no ginecologista. Imagina você ouvir isso. Então como que... ninguém ficava. Uma criança que mordia, que batia, hoje ele não morde mais, ele não bate, não morde, não foge. Então esse acolhimento que a gente faz não é só
da criança. É. A criança vem junto com a família, família. entendeu? Não é fácil, gente. É dolorido, é triste. Os dias, né, daqueles momentos que a gente sabe que acontece, né, de se desestabilizar. A mãe tá ali na escola, a mãe passa ali o dia inteirinho. O tempo que a criança tá na escola, a mãe tá ali dentro da triste. escola. Entendeu? Então você fica se perguntando. Então, assim, elas criaram um mundinho ali dentro. Ali uma faz o cabelo da outra, uma faz a unha da outra, uma faz uma coisa para outra, porque elas precisam viver. Todo ser humano precisa. Uhum. Então, não é fácil, é muito difícil, muito né? difícil. A família Com certeza. também Para todo aceitar. mundo, né? Para uma Sim, sociedade inteira sim. se adaptar a uma A realidade. uma coisa nova, que é não- ver. Quando que você. Eu, quando era criança, nunca vi uma criança especial na minha turma, nunca vi uma criança com necessidade, Não. uma necessidade tinha. dessa. Não tinha. Você andava na rua, pouco você via uma criança cadeirante. Hoje, a cada Entendeu? 36 crianças nascidas vivas, uma tem autismo. Exatamente. E não vai diminuir. Não, a tendência é aumentar. Isso são os diagnosticados. Sim. Os não diagnosticados. É. Por exemplo, Lu tava com E os dois adultos? em casa lá. Dois em Os casa sem adultos. diagnóstico. Então, aqueles que transitaram pela vida. Até você, né, Lu? Sim. São os que transitaram pela vida, né? Venceram na vida, mas tem as suas dificuldades, tem as suas... Eu falo pra minha filha, meu genro é um TDAH, eu falo pra ele, esse menino tem algum Tem uma coisinha. nível de suporte de autismo. Porque ele não consegue, não é que ele não quer, ele não consegue transmitir um recado direito. O Márcio não consegue. Então, assim, uma criança que passou... Não se comprometa, não fala nomes. Não falei nome não, gente. Ele foi caminhando sem um olhar, porque naquele tempo não existia, É verdade. entendeu? No meu tempo não existia, no teu tempo não existia, a gente Verdade. não via. Hoje a gente vê ônibus aí para as crianças irem para a escola, ônibus adaptado. Quando você via isso? Nunca. Não existia. Então, Na minha pra época, gente, é um processo eu era novo. esquecidinha, eu era a esquisitinha que muitas das vezes não queria conversar, ficava no meu canto. Metida. A né? metida, que passava por todo mundo, muitas das vezes esquecia Ou até então de dar um a bom problemática. dia, simplesmente passava. Problemática. Tipo, aquela garota ali, problemática. Ou então não quer nada. Não quer nada. Ih, deixa pra lá, não quer nada. Então, assim, a gente mudar esse paradigma não é mole. Até É de difícil. burra era chamada, burrinha, sim, preguiçosa. é. Era as situações. Eu era a estranha que fazia todos os trabalhos, eu acabava pegando muita responsabilidade para mim, que eu preferia fazer igual a Thalia. Fazia todos os trabalhos, né, para alguém apresentar. E eu ficava lá no fundão. Eu até ia falando, gesticulando o que a pessoa tinha que falar. Mas eu colocar minha carinha lá na frente e falar, não adiantava que eu não falava. Começava a chorar, eu começava a me dar enjoo, dor na barriga, tudo. E Thalia também, né? E Tinha a Thalia, crises, a mesma né? coisa. Então, assim, hoje... E aí era crises mesmo, de choro. crise de choro. Não é mole não, gente. É muito difícil. A gente vive uma realidade, um mundo que ainda está se adaptando a essas novas crianças que estão vindo aí, né? E que a gente, às vezes, fica perdido E mesmo. agora nós estamos atendendo as crianças da pandemia, né? Sim, nós estamos em ainda 2024, Ainda atendendo as estamos crianças atendendo da as crianças pandemia. da pandemia. Que São os bebês da pandemia, agora 4 anos, já estão entrando no pré, daqui a pouco está no ensino fundamental, ano que vem já temos alunos aí, basicamente era bebê na pandemia, vai entrar para o ensino fundamental com 6 anos, e é difícil. E aí surge muitos diagnósticos, muitos problemas, muitas crianças e mães atípicas. E muitas características também foram apresentadas depois da pandemia. Sim. Né? A pandemia deu muito gatilho para as características. Mudou rotinas. Mudou. E hoje já estamos falando até em autismo de telas, né? TDAH de tela. De tela. Ou seja, as crianças ficaram trancadas dentro de casa por conta da pandemia, e aí isso aqui, o celular virou a única TDAH de tela. Já distração. tem muitos cientistas E tem falando sobre muitos, TDAH de tela. E era Mas tem a única coisa que Inclusive, tinha, a rede pública já proibiu, ela já proibiu o celular, O celular eu dentro vi. da escola. Porque eles tinham aberto uma brecha durante a pandemia, porque precisava Sim. do celular, entendeu? O recurso era Então, esse. quando voltou, agora a gente está sentindo o reflexo. Verdade. Gente, obrigada pela participação de vocês. Obrigada, Lu. Obrigada a você pelo convite. E por ter me preparado, né? Porque pra estar aqui, olha...